Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter que fazer o culto um pouco diferente. Eu não consegui abrir o Zoom de jeito nenhum. Estou aqui uns 15 minutos me debatendo com o Zoom ali, mas a internet não tá boa e daí eu desisti. Deixei o Zoom de lado ali para nós começarmos no horário, né? Atrasamos um pouquinho ali e vamos louvar a Deus, né? A despeito de não conseguirmos cantar, porque para compartilhar a mensagem ali cantando tem que ser pelo Zoom, né? Aqui pelo celular não dá. Mas nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar, né, a Deus, para que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e vamos fazer a mensagem daqui. Eu vou usar o PowerPoint no computador e nós vamos estudar nesse momento, né? Peço desculpas por não conseguir compartilhar com vocês o PowerPoint aqui pelo Facebook, mas a palavra de Deus, ela vai chegar aos nossos corações. Amém? Eu vou pedir para você escrever o seu pedido, o seu agradecimento aí, tá? Dando boa noite aí para o Luiz Henrique, já entrou. Deus abençoe, viu, Luiz? A Sandra também já entrou aí. Deus te abençoe, viu, Sandra? Se você tem algum pedido, algum agradecimento, pode escrever aí. Depois nós vamos ler cada pedido com muito carinho, com muito cuidado e vamos orar por todos, tá bom? O Luiz Henrique colocou ali que quer participar do vídeo. Eu não sei muito como mexer nisso aqui, viu, Luiz Henrique? Mas que Deus te abençoe aí, tá bom? Vamos fazer uma oração e iniciar o estudo dessa noite? Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, nós agradecemos a Ti por estarmos mais uma vez reunidos para o estudo da Tua Palavra, a despeito da falha aqui dos equipamentos, da internet, mas temos certeza que o Senhor tem grandes lições para nós nesta noite. Por favor, fale ao nosso coração, abençoe a todos que já estão assistindo e todos que irão assistir depois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre como Jesus tratou os pecadores conhecidos. Como Jesus tratou os pecadores conhecidos, né? Eu tenho certeza que Jesus tratou muito diferente do que nós tratamos. Normalmente nós, quando a pessoa erra, nós somos duros, sabe? Nós batemos, né? Machucamos as pessoas, não damos uma segunda chance, né? Mas como Jesus tratou os pecadores conhecidos? Quero convidar você a compartilhar essa mensagem agora, para que as pessoas aprendam dessa mensagem tão maravilhosa que Deus tem para nós hoje, tá? Como Jesus tratou os pecadores conhecidos. E eu vou compartilhar aqui aliás, não vai dar para compartilhar, mas vamos passando aqui, ó. Há uma pergunta que fica assim: é possível que os santos pequem? É possível que aquela pessoa que ela se entregou a Cristo peque? Primeiro, entender que santo não é uma pessoa que é impecável. Santo significa alguém separado, separado do mundo para Deus. É possível uma pessoa que foi separada do mundo para Deus pecar? É possível pecar sabendo que está pecando, continuar fazendo o que você sabe que é errado e ainda assim ser cristão? Como Jesus lidou com os santos que pecam? Como Jesus lida com os cristãos que pecam? Em Marcos, capítulo 9, versos 33 a 34, diz assim, ó: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Perceba, gente, está à beira da cruz ali, os discípulos estão ali à beira da cruz, né? Jesus está perto de morrer e os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus. Não, eu sou melhor que você. Não, eu sou melhor nisso. E veja que à beira da cruz, até a mãe de Tiago e João foram pedir para que um sentasse à esquerda e outro sentasse à direita, né? Então perceba aquele orgulho aflorando mesmo à beira da cruz, à sombra da cruz ali. Sabe, nessa hora eu creio que se Jesus fosse como eu, diria assim, ó: me dá outros 12, me dá outros 12, porque esses aqui já deu tudo errado. A vida de Jesus havia sido uma vida de humildade, ele havia se esvaziado do eu, ele ensinava os discípulos o que era humildade,
Ele ensinava aos discípulos que a verdadeira grandeza estava na humildade, mas parece que os discípulos não aprenderam nada. Nesse ponto, Jesus poderia ter desistido de tudo e começado tudo de novo, mas ao contrário, ele os chamou para si e olha o que ele disse. Mateus 9, verso 35 a 37. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Perceba, Jesus ele poderia ter repreendido, poderia ter jogado duro, mas ele se assenta, Senhor de si, e ele diz, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, seja servo. Daí ele coloca uma criança ali no meio deles e diz, se quer entrar no reino dos céus, tem que ser como uma criança. Vejam, queridos, que criança ela não tem preconceito. Criança não tem esse negócio de grandeza. Nós, adultos, é que estragamos as crianças, mas elas são humildes. A criança, você já reparou que elas podem até ter uma briga, uma intriga entre elas, mas logo elas estão se abraçando, se beijando, elas sabem perdoar. E Jesus agora usa a criança para mostrar que o reino do céu é para os humildes. E se quiser entrar no reino dos céus, tem que ser humilde, tá? Ele usou uma criança para mostrar como é o reino dos céus. Jesus ele era bondoso, misericordioso, ele era paciente com seus discípulos. Ele ensinava muitas lições, mesmo quando os discípulos não aprendiam, ele continuava ensinando essas lições. E acima de tudo, Jesus continuava andando com eles, continuava comendo com eles, continuava viajando com eles, continuava trabalhando com eles, continuava acreditando neles. Veja, Jesus ele confiou para esses discípulos a pregação do Evangelho. O Evangelho, para alcançar o mundo todo, ia depender desses discípulos. Perceba a maneira que Jesus tratava pecadores. Perceba a maneira que Jesus tratava pessoas que eram pecadores reconhecidos. Eles eram culpados do pior pecado de todos, que é o pecado do orgulho. Esse pecado do orgulho tirou Lúcifer do céu. Agora alguns perguntam, mas por que o orgulho é o pior pecado de todos? Porque o orgulho faz a pessoa ser independente de Deus, independente de tudo, de todos. E queridos, se você viver na independência, você vai se perder. Para se salvar, nós precisamos depender de Deus. Ser dependentes todos os dias. Alguns perguntam assim, será que esses discípulos estavam convertidos? Alguns chegam a questionar, olha, eu acho que o problema deles é que eles não eram muito convertidos, viu? Olha, nunca pense isso, que os discípulos não eram convertidos. Eles eram convertidos. Aqueles discípulos ali que estavam querendo ali saber quem era o maior no reino dos céus, eram os mesmos discípulos que haviam expulsado demônios, que haviam curado enfermos. Deus não concede esse poder para quem não é convertido. Quando os 70 voltaram da missão, eles estavam alegres, felizes, porque haviam expulsado os demônios, né? E olha o que Jesus disse para eles. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Então eu pergunto, os discípulos eram convertidos, sim ou não? Esses discípulos que estavam ali questionando quem era o maior no reino dos céus, eram convertidos, sim ou não? E a resposta é sim, eles eram convertidos. É verdade que Jesus, na noite anterior à crucifixão ali, ele disse para Pedro, que está lá em Lucas 22, 32, tu, porém, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Mas ele não estava dizendo isso porque Pedro não era convertido. Ele estava dizendo isso porque Pedro, depois de negar Jesus, ia precisar se converter, né? A conversão, gente, ela é uma questão diária, é um processo diário. Todos os dias eu preciso morrer para o pecado e nascer para o reino de Deus. Todos os dias. Pedro, ele era convertido, mas depois de negar a Cristo, ele precisou se arrepender e experimentar uma nova conversão. Veja que antes de Jesus falar para Pedro que ele ia precisar se converter, lá no cenáculo, na ceia, quando estava lavando os pés,
E Pedro disse assim: não, mas os meus pés não vai lavar, não. Jesus disse: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não, lava todo o corpo. E Jesus, ele fala o que está lá no verso 10, João 13, verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus aqui está dizendo: Pedro, você está limpo, só precisa lavar os pés. E aí Jesus diz: mas nem todos estão limpos por causa de Judas, né? Mas perceba que nós podemos aqui concluir que os discípulos estavam convertidos, tá? O problema desse pecado de orgulho aí, não é porque os discípulos não eram convertidos, tá? Os discípulos eram convertidos. Como Jesus trata então esses discípulos pecadores? Como Jesus trata esses discípulos assim que o pecado está evidente, todo mundo sabe do pecado dele? Olha o que diz Mateus 12, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Vamos ficar com essa primeira parte. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não o pecado contra o Espírito Santo, já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas veja, Jesus disse: todo pecado será perdoado, todo. O que é o pecado imperdoável? Alguns perguntam, né? No verso 32 aí de Mateus 12, diz assim, ó: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Aí, pastor, o que é o pecado imperdoável? Gente, o único pecado que não tem perdão é aquele pecado que a pessoa não se arrepende e aquele pecado que a pessoa não pede perdão. Para todos os pecados, a pessoa pede perdão, Deus perdoa, tá? Agora, o que é o pecado imperdoável? O que é o pecado contra o Espírito Santo? A pessoa, ela vai resistindo à voz do Espírito Santo a ponto que ela não escuta mais a voz. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E se eu resistir à voz do Espírito Santo e não ouvir mais, eu não vou sentir que preciso de perdão. Eu não vou pedir perdão. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, nós dizemos que a consciência dela ficou calejada, tá? Eu não sei quantos já trabalharam com enxada. Eu já mexi com enxada, né? Quando você começa a mexer com enxada, sua mão dói muito por causa dos calos. Mas depois de tanto mexer com enxada, aqueles calos endurecem, a sua mão não dói mais. Assim também é quando a pessoa vive na prática do pecado. Quando a pessoa comete um pecado, aquilo dói, aquilo pesa na consciência, a pessoa sente uma dor, uma culpa. Só que aquilo é o Espírito Santo falando: você pecou. Mas se a pessoa continua nessa prática do pecado, o que acontece? O Espírito Santo vai falando, mas a mente dela está tão cauterizada, tão calejada, que ela não ouve mais. E por ela não ouvir mais, ela não pede mais perdão. E aí ela peca contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, tá? O pecado imperdoável não é que Deus não queira mais perdoar a pessoa, é que a pessoa não sente mais necessidade de perdão. Ela não sente a necessidade de um Salvador, tá bom? Agora, Jesus ele deixou claro que todos os pecados são perdoados. Ele perdoa o assassinato, ele perdoa o roubo, ele perdoa aquele que adulterou, ele perdoa aquele que mentiu, ele perdoa aquele que fofocou. Todos aqueles que cometeram pecados, mas se arrependeram com sinceridade e confessaram o pecado, Deus sempre vai perdoar, tá? E a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio para condenar as pessoas, ele veio para salvar. Se fosse para condenar as pessoas, do céu mesmo ele mandava fogo em tudo e destruía tudo. Mas ele veio para salvar o ser humano. Olha o que diz João 3, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Percebam, Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Agora é certo uma coisa: quem não quiser a salvação, um dia vai se perder. Mas não vai se perder porque Deus desejou que ele se perdesse. Vai se perder porque rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Em João 8, verso 11, aquele episódio que trazem uma mulher apanhada em adultério para Jesus e diz que tinham que atirar pedras, né? E Jesus diz: olha, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E eles largaram as pedras ali e fugiram. E no finalzinho desse episódio tem essa conversa de Jesus com ela. Jesus pergunta: cadê os que te condenavam? E respondeu ela:
Ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o nosso Jesus. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Veja que aquilo que ele disse para aquela mulher adúltera, ele diz para todos nós: eu não te condeno. Mas ele fala: vai e não peques mais. Veja que Jesus ele aceita todas as pessoas do jeito que elas são, mas elas não continuam iguais quando elas vêm a Jesus. A vida delas é transformada pelo Espírito Santo. Por isso ele diz: vem, mas vem a mim como está, mas agora você vai e não peques mais. Deus ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Deus aceita todo mundo do jeito que está, mas ele vai atuar pelo Espírito Santo para expurgar, exterminar, aniquilar o pecado da vida da pessoa. Tá? Ninguém vai ser salvo ali adulando, acariciando o pecado. Deus vai tirar o pecado da vida da pessoa. Pastor, mas como que eu arrumo, como que eu consigo poder para vencer o pecado? Somente no relacionamento com Jesus. É aceitando Jesus e tendo comunhão com Ele todos os dias que eu vou encontrar ali o poder para vencer o pecado. E a presença de Jesus torna o pecado difícil. Sabia que muitas vezes, eu posso dizer até quase 100% das vezes, nós pecamos porque nós esquecemos que estamos na presença de Deus? Você já parou para pensar que quase 100% dos pecados que cometemos, nós cometemos porque aparentemente estamos sozinhos? Você já parou para pensar que alguns atos, alguns pecados, algumas coisas que você faz, você não teria coragem de fazer na frente do seu pai? Você não teria coragem de fazer na frente da sua mãe? Você não teria coragem de fazer na frente dos seus irmãos? Você não teria coragem de fazer na frente do pastor? Você não teria coragem de fazer na frente de nenhum ser humano? Aí, por que você faz assim mesmo? É porque você e eu nos esquecemos que Deus está perto. Se você e eu tivermos um relacionamento com Cristo tão próximo, a ponto de reconhecer que Ele está comigo 24 horas por dia, não importa onde eu vou cuidar mais com o que eu assisto, eu vou cuidar mais com o que eu leio, eu vou cuidar com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu visto, ou com o que eu falo. Por quê? Porque eu sei que estou na presença de Jesus. Eu não vou assistir o que Jesus não assistiria. Eu não vou navegar pela internet por um site que Jesus não navegaria. E você concorda comigo ou não? Normalmente, quando cometemos pecados, é porque achamos que estamos sozinhos. Mas se eu tiver o senso de que estou na presença de Deus, isso vai me afastar do pecado. Tá? Continuando aqui, quando você tem esse relacionamento com Jesus, você começa a sentir paz. Começa a sentir liberdade. Tá? Eu gosto de três textos bíblicos aqui que mostram essa beleza do perdão de Deus, né? Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui é um texto interessante, sabe por quê? Na cultura israelita tinha uma ideia de que você deveria perdoar o irmão 3 vezes. Era obrigação de um bom judeu perdoar 3 vezes. Quando Pedro chega para Jesus falando assim, eu devo perdoar 7 vezes, Pedro estava querendo quase que ganhar palmas, um aplauso de Jesus. Olha, Pedro perdoa 7 vezes. Fantástico, que grande judeu que é Pedro. Mas veja que Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490. Então quer dizer, pastor, que eu posso ficar contando quantos pecados as pessoas cometem, perdoa até 490 e pronto? Não. Quando Jesus fala para você perdoar até 490, não é para você ficar contando. É que não importa quantas vezes a pessoa erre, você tem que perdoá-la. Se ela se arrepender e pedir perdão, você deve perdoar. E veja, gente, se o ser humano deve perdoar tanto, Deus ele é o maior exemplo, ele perdoa muito. Ele perdoa, assim, infinitamente. Outro texto que eu gosto sobre perdão está em Lucas 17, versos 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Vejam, queridos, se 7 vezes num dia a pessoa pecar contra ti, perdoa. Aí alguns falam, pastor, mas eu não sei se o pedido de perdão da pessoa é sincero ou não. Não cabe a você julgar. Na realidade, gente, nós devemos perdoar até mesmo quando a pessoa não pede perdão. Porque quando nós perdoamos, isso faz bem para nós. Algumas pessoas ficam com raiva, rancor, ódio e pensam que elas estão aprisionando o outro. E o outro está lá vivendo a vida dele numa boa, não está nem se importando e quem está preso é você. Então, quando você perdoa, você se liberta daquele sentimento ruim que vai fazer mal para você, tá? Então, não importa quantas vezes a pessoa pecou, o perdão tem que ser ilimitado, tem que dar perdão sempre. Vamos para mais um texto aqui, Lucas 7, versos 40 a 43. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus, julgaste bem. Simão estava aqui julgando, né? Maria, ela chega ali com perfume e ela joga nos pés de Jesus, começa a enxugar os pés de Jesus com cabelo, e Simão julgando, né? E Jesus, lendo o pensamento que Simão estava julgando lá dentro do coração, ele fala, digamos que se perdoa a dívida de 500 denários de um. 500 denários seria em torno de $5.000. $5.000 daria em torno de R$30.000. E do outro perdoa ali 50 denários, que dá $500. $500 dá R$3.000. Veja, uma dívida de R$30.000, uma dívida de R$3.000. E aí pergunta, quem vai amar mais? Aquele que teve 30 mil de dívida perdoado ou que teve 3 mil? E aí Simão fala, bom, aquele que teve a maior dívida perdoada. E aí Jesus falou, julgaste bem. E Jesus volta e fala, ó, ela me ama muito porque foi muito perdoada. Quem ama muito, quem foi perdoado muito, ama muito. Quem foi perdoado pouco, ama pouco. E você para pensar, queridos, que aqueles que são assim, podemos dizer, como que eu posso dizer assim, aqueles que são a má propaganda para o cristianismo, sabe? Um mau testemunho para o evangelismo, são geralmente aqueles santarrões. São aqueles que acham que não tem pecado. São aqueles que acham que são perfeitos. Esses não sabem amar. Às vezes até conhece de Bíblia, às vezes até conhece de doutrina e tudo, mas não sabe amar. Agora, normalmente aqueles que já se afundaram no pecado, com isso eu não estou dizendo para você se afundar no pecado, não é isso. Mas normalmente aqueles que já sentiram a malignidade do pecado, quando estes têm contato com algum pecador, ele sabe amar. Ele sabe demonstrar amor, porque ele já esteve lá. E normalmente assim, quem sente que é muito perdoado, ama muito. Agora, quem não sente que é muito perdoado, ama pouco. Essa é uma regra. O perdão, vamos falar um pouquinho agora sobre o perdão, o relacionamento com Deus e a obediência, né? Bom, nós chegamos agora à seguinte conclusão. Os discípulos, eles mantinham um relacionamento com Deus e ainda assim pecavam. Por quê? Eles eram pecadores. Eles eram pecadores. Nós temos que lembrar disso, gente. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas continuamos tendo, sabe, essa natureza pecaminosa dentro de nós. E nós iremos lutar contra essa natureza pecaminosa até Jesus voltar. Até Jesus voltar, vamos lutar com essa natureza pecaminosa. E os discípulos também lutavam com isso. Agora veja uma coisa. Era possível eles terem um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo acariciarem pecado. Mas, mais cedo ou mais tarde, um ou outro iria vencer na vida deles. Ou o pecado venceria na vida deles, ou Deus venceria na vida deles. A mesma coisa é para você e para mim. É possível você ter um relacionamento com Deus e ficar aí acariciando algum pecado. Mas lembre-se que no fim, logo, logo,
Um ou outro vai vencer. Ou o pecado vai vencer e te destruir, ou Deus vai vencer, o seu relacionamento com Deus vai vencer e você vai ser salvo. Por isso que o mais seguro é abandonar o pecado. Porque se você brincar com o pecado, uma hora ele pode te destruir. Olha o caso de Judas. Judas tinha relacionamento com Cristo? Sim. Judas, na realidade, era o discípulo mais capaz de todos. Judas aprendeu sobre perdão, Judas aprendeu sobre humildade, Judas aprendeu sobre misericórdia, Judas aprendeu tudo que os outros discípulos aprenderam. Judas, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, ou ele abandonava o pecado, ou ele abandonava o relacionamento com Cristo. E o que aconteceu? Judas, em um momento, não quis dar fim ao pecado e, sabe, triste, mas ele deu fim ao relacionamento com Cristo. Perceba que não tem como permanecer as duas coisas. Ou vai permanecer o pecado na sua vida, ou vai permanecer o relacionamento com Cristo. E Judas escolheu o caminho de romper com a comunhão com Cristo e ficou com o pecado dele. O oposto de Judas é João, o discípulo amado. Como Judas, João tinha os seus defeitos, ele tinha suas falhas, ele tinha os seus maus traços de caráter. Mas João estava sempre a postos, ele estava sempre perto de Jesus, ele estava sempre pronto para se relacionar com Jesus. Perceba que João foi um dos primeiros discípulos a seguirem a Jesus. Perceba que João estava lá ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus expulsar demônios. Ele estava sempre perto de Jesus. E quando Jesus foi preso, João estava perto dele. Quando Jesus foi condenado, ele estava lá perto dele. Quando Jesus foi crucificado, João estava lá perto dele. João era um homem que sabia estar onde ele deveria estar. No entanto, João também tinha problemas, ele tinha os seus maus traços de caráter. Juntamente com seu irmão, ele pediu para Jesus, Senhor, quer que oremos e mandemos fogo, para mandar fogo em cima dos samaritanos? Eles eram chamados de filho de trovão. Por que eram chamados filho de trovão? Porque eles tinham um temperamento terrível, um temperamento iracundo, eles eram bravos. E a mãe de João e de Tiago, como nós já falamos, chega para Jesus ali e fala, Senhor, olha, deixa um filho meu à esquerda, outro à direita no teu reino. Olha o orgulho aí. E isso à sombra da cruz. Mas, queridos, João, diferente de Judas, ele continuou preferindo Jesus. Ele continuou permanecendo com Jesus. E ali ele provou que se você prosseguir com Cristo, se você se relacionar com Cristo, mais cedo ou mais tarde o pecado terá fim. É claro, terá fim mesmo na volta de Jesus. Mas se você continuar com Jesus, o pecado vai ter fim e Jesus vai vencer na sua vida. Anos mais tarde, João já não era mais conhecido como o filho do trovão. Ele era conhecido como o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Olha que João, aquele mesmo que queria mandar fogo em cima dos samaritanos, olha o que ele escreveu em 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha, amados, amemos uns aos outros, Deus é amor. Que mudança que teve na vida de João. Outro homem. Sabe por quê? Porque ele foi transformado pela graça de Cristo. E isso que aconteceu na vida de João acontece na vida de muitas pessoas ainda hoje e pode acontecer na sua vida. Se você continuar firme com Jesus, ele vai vencer o pecado da sua vida. Ele vai vencer um temperamento difícil que você carrega. Ele vai vencer os maus traços de caráter. A relação com Jesus, ela muda tudo, ela transforma a pessoa. Mas vejam, queridos, a relação com Jesus ela tem que ser constante, todo o tempo. Se você continuar conhecendo a Jesus diariamente, se ele for seu amigo pessoal, se nada afastar você dele, assim como João foi transformado, você vai ser transformado também. Os discípulos, eles foram gradualmente transformados. Quanto mais profunda a nossa comunhão com Cristo, tanto mais nos afastaremos do pecado e deixaremos de brincar com a graça de Deus. Nós somos transformados mediante uma contínua relação com Cristo.
Não é pelo meu esforço, não é pela minha sabedoria, é pelo meu relacionamento com Cristo que eu sou transformado. E Deus, Ele tem poder para que você e eu possamos vencer o pecado. E esse poder está no relacionamento com Cristo. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você um dia aceitou Jesus como Salvador? Continue andando com Ele. Continue andando com Jesus. Continue buscando a Jesus. Percebam, queridos, como Jesus tratou os pecadores declarados, os pecadores conhecidos. Ele teve misericórdia, ele amou, ele teve paciência, ele ensinou. Mas no fim de tudo, o nosso relacionamento com Cristo vai fazer a diferença. Se eu aceito Jesus como Salvador e continuo aceitando todo dia, eu estarei salvo, como João foi salvo. Agora, se em algum momento eu escolher o pecado e deixar Jesus, eu poderei me perder como Judas se perdeu. No fim de tudo, salvação é o relacionamento com Cristo. E veja, queridos, essa mensagem de hoje não traz ânimo ao seu coração? Mostrando que Jesus não rejeita pecadores? Mostrando que Jesus ama os pecadores? Mostrando que Jesus ele te aceita, ele me aceita. Mostrando que Jesus não desiste de você e não desiste de mim. Mostrando que Jesus trabalha conosco. E Jesus vai trabalhar conosco incansavelmente até a salvação se concretizar na nossa vida. Todos os discípulos, eles tinham seus maus traços de caráter, mas na convivência com Jesus, eles foram mudando. Pedro, que negou Jesus, foi tão corajoso que morreu crucificado de cabeça para baixo. João, o filho do trovão, se tornou o discípulo do amor. E assim muitos outros tiveram a vida transformadas. Não é gostoso saber que nós temos esse Deus que nos ama, que nos aceita e que está trabalhando pela nossa salvação? Eu não sei qual é a sua luta, qual é o pecado que você vem lutando contra ele ali. O diabo às vezes quer tentar fazer você acreditar que, olha, você é pecador, você é falho e Deus vai te rejeitar. Não, Deus nunca vai te rejeitar. Ele te ama. Ele quer te ajudar para que você rejeite o pecado, mas Ele nunca vai te rejeitar. O ser humano pode rejeitar a Deus e Deus não pode forçar o ser humano a ficar com Ele. Mas se o ser humano quiser, Deus vai estar com ele sempre. Vai estar com ele sempre. E Deus vai ajudar ele a vencer o pecado e vai salvá-lo. E eu pergunto para você, meu querido, minha querida, é bom saber que temos um Deus que nos ama tanto assim e um Deus que não desiste de mim? É bom saber que este é o nosso Salvador? É bom saber que há esperança de salvação para nós a despeito de pecadores como nós somos? E sabendo disso, qual é a decisão que você toma hoje? Qual é a tua decisão hoje? Quem vai vencer na sua vida, o pecado ou Jesus? Você vai dar a vitória para o pecado e vai se perder? Ou você vai deixar Jesus te dar a vitória e vai vencer com Jesus? E o meu desejo do fundo do coração, meu querido, minha querida, é que Jesus vença na minha vida e vença na sua vida. E se é o desejo do seu coração de vencer o pecado, vencer com Jesus, eu quero que você escreva aí, olha, eu quero vencer com Jesus. Eu quero vencer com o Senhor. Eu rejeito o pecado. Eu rejeito o mal. E quero que Jesus vença na minha vida. Escreve aí. Eu quero vencer com Jesus. E não se esqueça, Deus nunca vai desistir de você. Deus não te rejeita. E se você escolher ficar do lado dele, você vai vencer com ele. Escreva aí, eu quero vencer com Jesus. E pode ter certeza que se você continuar todos os dias desejando vencer com Jesus, você vencerá com Jesus. Amém? Você tomou sua decisão, quero convidar você agora a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, pois o Senhor é nosso precioso Salvador, um Deus que nos ama, um Deus que não desiste de nós, um Deus que, a despeito de
tão pecadores quanto somos, continua trabalhando, continua atuando com o teu Santo Espírito para nos dar a salvação. E nós, ó Pai, agradecemos por tão bondoso Salvador que temos em Cristo Jesus. Hoje, ó Pai, nós tomamos a decisão de que queremos renunciar ao pecado, renunciar ao mal, renunciar a esse mundo e nos entregar a cada dia nas mãos de Jesus, pedindo para que Jesus vença o pecado em nossa vida, que Jesus vença por nós e que nesse relacionamento com Jesus nós possamos ficar firmes até a redenção final, quando estivermos com Cristo no céu. Aceita, ó Pai, cada decisão que está sendo tomada agora e abençoe a cada pessoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. E domingo teremos um encontro marcado. Eu espero que o Zoom funcione domingo, né? Porque acho que é melhor vocês lendo ali com PowerPoint, né? Do que aqui só conversando. E assim aqui também fica ali olhando para o computador toda hora, distrai um pouco, né? Mas no domingo que vem, se Deus quiser, tudo certinho aqui, nós temos mais um encontro para estudarmos essa série, Como Conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós vamos tendo a nossa salvação garantida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom restante de semana e até domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, fica com Deus.